Qual o tema de hoje? Falaremos sobre como transformar o seu concorrente em um cliente. A galera que já é do ramo, que já é do segmento aí, que já são técnicos mais avançados, já devem estar mais ou menos entendendo a temática da live de hoje. Para a galera que está começando na jornada, no reparo de smartphones, seja, né, a gente tem aí técnicos de 3 níveis, né, no nível iniciante, aquele cara que troca periférico, aquele cara que troca uma tela e não faz aí intervenção na board, na placa. E a gente tem aí outras especialidades de software, de vidro, e tem um técnico que ele trabalha também de diversos níveis na placa ali. A gente tem um técnico intermediário, que ele já faz troca de botão, troca de conector FPC, troca de conector de carga, e a gente tem os técnicos mais avançados aí que localizam falhas mais complexas dentro da placa do smartphone. Mas tudo é uma jornada, né? O próprio nome do nosso evento é chamado de jornada, é um passo a passo, não adianta a gente sair atropelando, mas é possível porque eu estou aqui nessa noite conversando com vocês e diversos alunos começaram do absoluto zero, não é? E eu também comecei do absoluto zero, tive que aprender 2 vezes, meu pequeno gafanhoto, tive que aprender 2, 3, 4, 5, 10 vezes. A nossa vida é um eterno aprendizado, a gente está aprendendo constantemente todos os dias. Muitos dos ramos, né, têm vontade de matar o concorrente, de sufocar o concorrente, que o concorrente é inimigo. Aqui, pelo contrário, né, o nosso concorrente vai ser o nosso cliente, né, e tem todo um significado do porquê, meu pequeno gafanhoto, né? Então, a live de hoje vai ser como transformar o seu concorrente em um cliente. Então, eu já vou começando aqui, conversando para você, meu pequeno gafanhoto, não é que a gente está falando aí sobre como transformar, né, o seu possível concorrente em um cliente, né? E para quem não me conhece, para quem está aí chegando agora, nunca viu esse cara de cabeça branca aqui para conversar com vocês, né? Está entrando pela primeira vez nas minhas redes sociais, numa live minha aqui. Bom, eu me chamo Vinícius e não sei se você sabe, porque talvez você esteja aí me conhecendo justamente agora. Talvez seja ou já foi um dos meus alunos em treinamentos presenciais ou até à distância, ou ainda faça parte de um grupo de técnicos que acompanham meus conteúdos gratuitos. Esse canal foi dedicado justamente para ajudar você, técnico de celulares, a se especializar no reparo de placas de celulares e a se tornar um técnico profissional. Essa live, de número 2, né, de uma série de 10 lives de aquecimento para a nossa jornada do especialista em placas 10K, que vai ser um evento 100% online, gratuito, onde eu mostro o caminho para técnicos de celulares de qualquer nível, né, que eles têm que percorrer para faturar R$10 mil ou mais por mês com reparo de placas. E se você quer perder o medo de matar a placa do cliente, ter a segurança na hora da leitura de esquemas elétricos, aprender como são elaboradas técnicas de diagnósticos, né, validadas por mim e por mais de centenas, mais de 1.000 alunos dentro da área de manutenção de smartphones, não é? Você precisa passar por essa jornada. E o link para essa inscrição, para a jornada do especialista em placas 10K, está aqui fixada no chat, no banner, na capa lá do YouTube e na seção sobre no meu canal. Aproveita lá e já se inscreve logo no meu canal. Vou deixar aqui o banner para vocês aqui com essa informação, tá? Ó, link para se inscrever na nossa jornada, fixado aqui no chat. Ok, galera? Então, ó, aproveita essa oportunidade. E depois que você se inscrever, meu pequeno gafanhoto, na jornada, vai lá e se inscreve também no meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais. Não perde tempo porque tem muito conteúdo de valor aqui nesse canal e nas minhas redes sociais. E a cada sacada, a cada vídeo, você evolui pelo menos 1% na sua bancada. É isso que eu quero, a sua evolução constante, meu pequeno gafanhoto, né? E o que eu quero com esse vídeo de hoje é mostrar para você uma visão geral sobre o mercado do atendimento ao cliente e falar para você sobre o mercado pouco explorado e muito lucrativo que tem o poder de transformar o seu concorrente, meu amigo, minha amiga que está do outro lado aí, não é?
no seu cliente. Para começar a explicar, não é, para você, vamos falar dos 3 principais clientes. Vocês sabem me dizer quais são esses 3 tipos de cliente aí? Não adianta a gente ser o melhor especialista em placas na sua região se você não gerar confiança para o cliente, não gerar uma autoridade para o cliente e o cliente não enxergar em você essa autoridade e não enxergar valor em você e no serviço que vai ser executado e não preço. Então, é importantíssimo, né? Aqui o aluno está falando cliente final e lojista, né? Mas temos 3 tipos de cliente. Vamos entrar em detalhes, meu pequeno gafanhoto, sobre um tipo de especialidade de cliente, né? Que pode mudar o jogo e justamente, né, faturar com essa classe de clientes que tende a crescer cada vez mais no mercado. Você sabe por quê? Porque esse tipo de cliente cresce cada vez mais no mercado por conta dos milhares de técnicos e celulares, meu amigo e minha amiga, né, que se formam todos os meses no mercado brasileiro e que, como eu e como você, começam fazendo a manutenção básica. Então, é muito técnico iniciante, a galera do início, a galera do básico entrando. Então, a gente pode lucrar muito e muito e muito com esse tipo de clientela. Então, ó, esse é um tipo de cliente e é um tipo, não é, de público que está crescendo muito mais, né? Ele acaba fazendo a mesma manutenção que a gente fazia no início. Então, hoje, eu tenho diversos alunos, meus pequenos gafanhotos, que depois que fizeram algum treinamento comigo, optaram por trabalhar apenas para esse tipo de cliente. E como foi o caso de, por exemplo, do Marcos, né? O Marcos, ele fatura mais de 10 mil reais somente trabalhando para esse tipo de cliente. Ele veio aqui, treinou, fez 2, 3 cursos. Tem o Fabrício em Campos, que, né, o Marcos do Rio, perto de Campo Grande. O Fabrício, que está aqui próximo a mim, a 200 quilômetros, na região norte do estado, que é Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. E eu tenho diversos outros alunos também que optaram e optam por trabalhar para esse tipo de cliente, né? Todos eles faturam, como eu falei para vocês, mais de 10 mil reais por mês, somente com reparo de placas, né? Você que está aí do outro lado, você já sabe, né? Quem já trabalha, né? Você já consegue imaginar qual tipo de cliente que eu estou falando. Bom, meu pequeno gafanhoto, né? Meninos e meninas que estão aí do outro lado, né? Esse cliente é o lojista. Talvez você não saiba mais. Eu tenho aqui em Porciúncula uma assistência técnica que dos 100% do meu faturamento, né, 40% desses meus clientes, dos 100% dos clientes que eu tenho, 40% a minha renda é de cliente lojista, que não me especializei em placa. Eles são especializados em troca de tela, troca de periférico, câmera, bateria, e não executam o reparo de placa. E por que esse cliente não faz o reparo de placa? Por que me procura? Por que pode procurar você aí do outro lado? Por que você pode captar esse tipo de cliente? É uma forma de aumentar o seu faturamento dentro da sua estrutura, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, né? Então, ó, 40%, né, aqui, dentro da minha cidade aqui, não é, eu atendo lojista. Hoje eu atendi três lojistas, né? A média, 3, 4 lojistas por dia que eu atendo aqui. E eu tenho uma carteira de clientes lojistas que pagam algumas contas fixas minhas. Olha que interessante, né? Então, se a gente quer investir, né, precisa de investimento, às vezes eu quero comprar um carro. Então, eu tenho alguns lojistas, eu não posso abrir muito leque, porque, lógico, né, tem seus prós e tem seus contras. Eu não posso abrir muito leque, porque eu vou explicar para você até o final dessa live por que que eu não abro leque, por que que você não deve abrir tanto leque assim. Você vai selecionar os lojistas, você vai trabalhar com uma quantidade, até porque, né, você tem que fazer a roda girar de uma maneira sustentável. Você tem que ter, né, discernimento aí e tranquilidade para que a gente consiga evoluir, ok? E também eu posso aqui dizer para você que 60% do meu lucro é advindo de lojista. Então, 60% aqui do meu lucro vem desses clientes lojistas, meu pequeno gafanhoto, não é?
E trabalhar para clientes lojistas tem diversos benefícios, como eu falei para vocês, mas também tem o quê? Tem algumas coisas realmente que você precisa saber para que o trabalho para os lojistas não vire uma situação muito pior do que trabalhar para o cliente final. Mas antes de falarmos dos lojistas, precisamos separar os nossos clientes justamente no que eu falei para vocês em 3 categorias, né? E categorias principais. Primeiro, né, na manutenção de celulares, de uma forma geral, nós temos os clientes finais, que é aquele tipo de cliente padrão, por onde todos nós técnicos começamos as nossas carreiras, né? É o cliente CPF, é o cliente pessoa física, né? Que ele tem um problema lá no celular e precisa de um reparo. E o segundo tipo de cliente é o cliente lojista, justamente um técnico com mais ou menos experiência, assim como eu e como vocês aqui que estão nessa live, né? Que domina determinada especialização na manutenção de celulares ou tem a ferramenta adequada para aquele tipo de reparo e acaba por fechar parcerias com outros técnicos. E com a finalidade de quê, meu pequeno gafanhoto? De completar justamente a nossa carteira de serviços e assim fazer o quê? Oferecer mais soluções para os nossos clientes, né? E temos aí, ó, o terceiro tipo de cliente, que é o cliente CNPJ. Ué, mas lojista não tem CNPJ? Também? Sim, ó, mas preste atenção aqui no que eu vou falar para você, não é? Existe o cliente, não é? Que é a empresa. Embora muitos clientes lojistas tenham justamente o CNPJ, o cliente empresa, ele é diferente. Qual a diferença aí do lojista, porque a gente fala, né, cliente lojista e o cliente CNPJ, não é? Justamente, né? Porque a demanda dos serviços e os requisitos para a prestação de serviços desse tipo de cliente CNPJ, clientes empresa, né? É outro patamar, meu irmão. É outro nível, tá? E eu irei justamente por ser um cliente muito específico, demanda de alguns requisitos, eu vou dedicar justamente uma live exclusivamente para falar sobre esse tipo de cliente, que pode apresentar uma grande oportunidade de ganho justamente para técnicos de celulares. Tem um Adílio que trabalha justamente com esse tipo de cliente CNPJ, tá? Por quê? Hoje nós vamos falar do cliente lojista, que é muito mais acessível para a gente, para quem está começando, para quem está no meio da jornada e que pode levar e elevar aí o nível da sua assistência técnica a outro patamar, fazendo que aumente o seu faturamento para 10 mil ou mais por mês com reparo de placas. Basta jogar, meu pequeno gafanhoto, as cartas certas e existem diversas vantagens em trabalhar para o cliente lojista. A primeira, né, e maior vantagem de se trabalhar para o nosso tipo de cliente lojista, né, é que você transforma o seu concorrente justamente no seu cliente. A concorrência deixa de ser uma ameaça e passa a ser o quê? Uma força para impulsionar o seu negócio, alavancar o seu negócio. E a segunda vantagem é que, no geral, é muito mais fácil a gente conversar de forma técnica com o cliente lojista do que com o cliente final. Ou o cliente empresa, né? E ele entende, né, muito melhor os termos técnicos, ele analisa as questões, mesmo tendo o mesmo ponto de vista que o nosso, né, nós técnicos, e isso facilita muito a apresentação dos orçamentos e também a solução dos problemas. E temos um volume de serviço muito maior, não é? Uma constância também nesse serviço, mesmo o lucro sendo menor que trabalhar para um cliente final. E atender esse tipo de lojista, né, pode garantir um fluxo constante de serviços, porque vai concentrar a demanda de várias assistências técnicas e canalizar aonde? Em qual assistência técnica que vai canalizar? Na minha, na sua assistência técnica, meu pequeno gafanhoto. Deixa eu ler um bocado de comentários aqui. Muitas vezes faço para lojista, esse é o meu objetivo, especialização em placas para atender esse... Ó, Carlos colocou aqui, comentário top. Esse é o meu objetivo, especialização em placas para atender esses lojistas. Troca de tela e pequenos periféricos, todo mundo faz. É se diferenciar, justamente. Professor, dúvida aqui, valor que você costuma cobrar para lojista, metade do valor final ou uma porcentagem? Fica comigo até o final da live que eu vou falar para você, meu pequeno gafanhoto. A gente vai ter sim, a gente vai bater altos papos sobre isso. A gente vai tirar todas as dúvidas aí de como se atender um lojista, né? E transformando o seu concorrente no seu cliente, no seu maior aliado, justamente para fazer o quê? Alavancar o seu negócio,
criar uma renda constante para você. Você pode trabalhar com 4, 5, 6, 10 lojistas, não importa. Você ter uma carteira de clientes fixo, não é? Mas vai depender, tem os prós e tem os contras, meu pequeno gafanhoto. Isso vai depender de vocês aí e vamos para cima aí, porque tem muita, né? Tem muitas razões aí para se trabalhar com lojista, né? E pode ser muito vantajoso. Mas, como nada que a gente tem na vida é fácil, né? E vale a pena trabalhar para o cliente lojista, o que vai acontecer? Vai exigir muito mais o quê? Qualificação do que você trabalhar para o cliente final. Além disso, você também vai ter que fazer o quê? Atender menos requisitos do que quando trabalha para o cliente empresa. Você vai ter que saber o que o lojista vai te procurar, né? Por quais razões que esse lojista te procura. Então, tem algumas razões. Você vai precisar investir em ferramenta também, né? Então, vamos conversar aqui. Quais são essas 3 razões por que um lojista vai te procurar? Hoje peguei aqui Davi está colocando aqui. Hoje eu peguei aqui lojista do A11 sem imagem, um pad da Noelle. Resolveu, Davi, o problema? Fez o Pix, não é isso aí? E aí, galera, vamos deixar o like para ajudar o professor. É isso aí, pessoal. A gente está com conteúdo gratuito para vocês aqui, no final de noite, tá cansado da minha jornada, mas estou aqui compartilhando conhecimento com vocês, que é o que eu mais gosto, né? Então, o lojista vai te procurar por 3 razões simples. A primeira razão é que, com 100% de certeza, eu tenho certeza, e vocês aí, têm certeza também, que esse lojista vai chegar com você com um aparelho com algum problema que ele não consegue resolver, né? E a segunda é que vai chegar um aparelho com um problema que tem medo, né? Que ele tem medo de resolver. E a terceira é que vai chegar um aparelho com um problema e ele não sabe ele não tem os equipamentos para resolver esse problema. E a gente pode até acrescentar aqui mais uma etapa. E vai chegar um aparelho mexido, né? Porque ele vai tentar resolver, não consegue, vai vir mais mexido e você vai ter que ter mais habilidade ainda, você vai ter que se especializar mais em reparo de placas, justamente para entender e desfazer o que foi feito. Então tem muita coisa importante aí para você aprender, ter uma linha de aprendizado, um método, até para poder validar reparos de lojistas. A gente tem um método do nosso treinamento aí que a gente faz isso, tá? José Carlos, o link para se inscrever para a jornada, que é um evento 100% online, gratuito, tá aí na descrição fixado no chat aí, beleza? Davi falando aqui, fiz um curso com você em Recife, bacana, fez o Pix desse A11 aí, meu querido, né? E aí, entenderam aí que o lojista vai te procurar o aparelho que ele não sabe reparar, né? Ele não sabe reparar, não sabe dar o diagnóstico, que ele sabe o diagnóstico, mas ele não tem ferramenta, não é isso aí? Não tem ferramenta. Então, esse aí, meu pequeno gafanhoto, são os 3 casos. E você terá que ter conhecimento técnico ou equipamentos que o seu cliente lojista não tem. Por isso que ele te procura, porque ele não tem os equipamentos para executar o reparo, ele não tem o conhecimento, o nível que você tem, né? E você vai se destacar desse seu cliente lojista. Por isso que ele vai te procurar, por isso que o seu concorrente vai te procurar. E a gente tem que fazer a diferença. A gente não pode ser igual aos outros, não é? A gente tem que fazer a gente tem que escrever a nossa história. O mais importante é a gente escrever a nossa história, né? E justamente essa razão para trabalhar para lojista, você precisa se desenvolver, meu pequeno gafanhoto. Precisa evoluir, né? Precisa de orientação. Não é simplesmente chegar lá da noite para o dia e vou trabalhar, atender lojista. Tem todo uns pré-requisitos que você deve atender, né? E realmente possuir habilidades diferenciadas que irão aí justamente colocar quem? Você em outro patamar como técnico, que é o mais importante. E aqui eu tenho um caso interessante, uma história que eu vou contar para vocês do meu coprodutor Caio, né? Que ele tem assistência técnica e ele fez o treinamento comigo lá em 2018. Só que ele hoje, ele trabalha mais no operacional. Ele tem técnico, ele tem time de vendas, ele tem lá gerente comercial, mas quando ele estava saindo da parte do operacional, do negócio dele lá, da assistência técnica dele, ele precisou justamente terceirizar serviço para ganhar tempo, né? E ele me conta que sofria muito, porque muitas vezes os técnicos que ele terceirizava o serviço, né, que ele procurava para resolver os problemas da placa, sabia menos do que ele. Aí ficava revoltado. E ele me disse que se não gostasse tanto de marketing e venda, ele ia justamente voltar para a bancada, né, para trabalhar para lojista. Porque ele viu ali, né, que é lucrativo,
Ele ia oferecer o serviço de primeira linha para os clientes dele lá, para os concorrentes dele, né? E por que eu te contei essa história, meu pequeno gafanhoto, né? Porque existe realmente uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro com cliente lojista, mas não adianta apenas você saber 2 ou 3 tipos de reparo, ser limitado nos diagnósticos e desapontar justamente o técnico que te procura para dar uma solução que ele não conseguiu. Você precisa se profissionalizar no reparo de placas. E isso se consegue com um bom trabalho de base. Aqui no meu canal tem alguns vídeos onde eu entro a fundo, né, sobre o que é esse trabalho de base. Vale muito a pena assistir. Eu vou pedir para a galera que trabalha na parte de design, nessa parte de edição de vídeo minha aí, o Alexandre, não é? Para colocar o link desse vídeo aqui quando for colocar o vídeo com os cortes aqui no YouTube também, tá? Para facilitar para vocês. Só que, além das suas habilidades técnicas e talvez alguns equipamentos também, não é? Para se fortalecer e ganhar dinheiro com o cliente lojista, você também vai precisar de uma habilidade que é tão fundamental quanto saber reparar aparelhos que ele não consegue. E aí, você sabe, alguém sabe que habilidade é essa que você tem que ter para com o seu cliente lojista que ele não tem ou que ele possa ter, mas que você, técnico, que está aí do outro lado, é fundamental. Primeiro, a gente tem que ter isso na vida. Isso eu classifico que a gente tem que ter isso na vida. Já falei que vocês não basta ter ferramentas e habilidade técnica. Você já tem isso, pressupondo que você já tenha isso. Ou se não tem, você vai construir, não é? Você já tem o conhecimento, você já tem as ferramentas, por isso que o lojista te procurou. Mas você tem que ter uma outra habilidade que não envolve conhecimento e não envolve ferramenta. Ó, gostei de ver o Rafael Gonçalves aí. Tem que ter compromisso, gostei de ver, não é? Mas não é isso. Transparência, bacana, tô gostando dessa interação aí, legal. Então, eu já vou chutar aqui para vocês o que é, meu pequeno gafanhoto. Não se desanimem, não. Né? Bom, conhecimento já está envolvido lá na questão técnica. Tá? Então, você tem um conhecimento e ferramenta. Tem conhecimento, ferramenta, habilidades, prática manual, teórica. Você já está tudo ali envolvido no conhecimento ali. Responsabilidade. Gostei. Né? O que está acontecendo aqui com vocês? Vocês estão praticando isso que eu vou falar para vocês agora, se eu menos saber. Quando eu falar a palavra, vocês vão saber. Né? Mas vocês já estão praticando. Eu achei muito legal que vocês já estão praticando antes mesmo de eu falar a palavra. Responsabilidade, daqui a 4 anos vai existir um técnico, vai existir mais técnico do que cliente. Difícil. Eu acho muito difícil existir mais técnico do que cliente. Tá? É uma oportunidade que você está deixando de pegar, se especializar, melhorar o seu métier de serviços, né, para ofertar para cliente lojista, porque é uma forma de cliente empresa. Então, você tem que abrir a sua mente para evoluir, Eduardo. Né? Engano seu. Tomara que tenham tantos técnicos quanto o cliente. Né? Quanto ganha um técnico iniciante? Network, a galera está colocando aqui. Marketing, a galera colocando aqui. Tempo, a galera colocando aqui. Muito bacana. Vamos lá, pessoal. Olha só, vocês estão praticando muito, vocês estão praticando sem ao menos saber, mas vocês já estão fazendo aí na prática, né? Meu pequeno gafanhoto, a empatia. Vinícius, que raio é esse de empatia? Tem a ver com reparo de placas e atendimento aos lojistas? Sabem aí o que é empatia? Então, antes de responder essa pergunta, não é? Se o que tem a ver empatia com reparo de placas e atendimento ao lojista, né? Eu vou precisar justamente definir para vocês o que é empatia. Só pela definição, acredito que alguns gafanhotos que estão mais atentos irão perceber onde eu quero chegar. Mais do que simpatia, é o nível de compreender a outra pessoa, né? E justamente, né, que a empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos da pessoa, da outra pessoa. É a habilidade de se colocar no lugar de alguém e ver essas coisas da perspectiva dele ou dessa outra pessoa. A empatia é importante porque nos permite criar conexões emocionais com as outras pessoas, né? O que nos ajuda a desenvolver relacionamentos mais fortes e ser mais compreensivos e tolerantes, meus pequenos gafanhotos. Existem vários tipos de empatia, incluindo a empatia
cognitiva, né, e a empatia emocional. Qual a diferença de uma para outra? Né? A empatia cognitiva é a capacidade de entender os sentimentos, as perspectivas da outra pessoa, enquanto a empatia emocional é a habilidade de sentir a emoção de outra pessoa, como se fossem as suas próprias. Isso aqui é empatia. Se colocar no lugar do outro, cara. Sentir as dores, sentir as emoções do outro. Cria uma conexão. E a gente só vende, a gente só fecha negócio se tiver uma conexão. Isso tem que estar conectado. É normal, é do ser humano. Isso é uma habilidade do ser humano. Nós temos que ter isso para a vida. Deixa eu ler mais comentários aqui, né? Tem que ter empatia, mas não trabalhar com coração. Calma, meu pequeno gafanhoto. Tem que se colocar no lugar do outro. Tem que criar essa conexão, senão não vende, senão você não fecha, né? E a venda é feita através de relacionamentos. Por isso que é importante, né? Ao se prestar serviço para um cliente lojista, você ter a empatia, não é? A empatia ela pode ser aprendida e desenvolvida, não é? A gente não nasce com empatia. A gente desenvolve essa aptidão, então ela pode ser desenvolvida. E eu tenho certeza, não é? Se você desenvolver a empatia de se colocar no lugar do seu concorrente lá, e eu vou explicar o porquê, tá? Vou explicar por quê. Vou explicar aqui. Ó, deixa eu falar com você. É o seguinte, existe um ditado que diz que o homem é contratado por suas habilidades técnicas, mas é demitido pelo seu comportamento. Já ouviram isso? De nada adianta, meu pequeno gafanhoto, você resolver o defeito do celular do lojista, mas totalmente fora do prazo. O prazo é uma variável fundamental para quem quer trabalhar com lojista. A gente sabe disso, né? Por quê? Afinal das contas, o lojista tem o quê? Um cliente final. E para que o lojista continue trazendo serviços para você, o cliente final dele precisa levar serviços para ele. E se você furar o prazo com o lojista, por sua vez, também vai fazer o quê? Vai furar o prazo com o cliente final dele. E isso pode fazer o quê? Com que o lojista perca o cliente dele e você perca o seu. Assim também como nada adianta você fazer preço de cliente final para o lojista, duas coisas podem acontecer. Ele lucrar muito pouco, ver que não vale a pena o reparo e desistir de terceirizar o serviço com você. Ou ele não abrir mão do lucro dele, enfiar a faca no cliente e esse não fechar o orçamento. Ou seja, né, o cara nunca mais vai aparecer lá para fechar o orçamento com ele. E nunca mais vai voltar na loja dele. Né? E se esse lojista perde o cliente, você também vai perder. Então, meu pequeno gafanhoto, a empatia vai te ajudar justamente a se colocar no lugar do lojista e fazer com que vocês trabalhem juntos pelo cliente final. Por quê? No final das contas, quem pagam as suas contas, as nossas contas, não é? Não deixa de ser o cliente final. E como eu costumo aí cobrar pelos serviços aqui para o meu lojista? Como eu costumo cobrar? Como é que eu faço a precificação para os meus lojistas aqui? Se colocaram no lugar do lojista de vocês aí? Não atende no prazo, não. Não é sobre ser arrogante, não é sobre isso. A empatia é se colocar no lugar do cara. O cara tem cliente, o cara marcou prazo, o cara deu um preço, o cara fez um preço em cima do seu preço para entregar para o cliente. Aí você vira e fala com ele, não, cara, tem que ser mais porque eu não fiz orçamento direito. Aí ele, pô, como é que eu vou fazer? Vou ter que diminuir minha margem de lucro. Poxa, eu levo lá naquele cara, aquele cara atrasa demais. Deixa eu ver aqui o comentário da galera, que a galera tá falando. Deixa eu colocar o próximo aqui. Isso é verdade. Muita loja, quando você entra nela, te atende melhor pelo que você está vestindo e não pela pessoa que você é. Estava precisando ouvir isso, é verdade, né? Olha aqui o que o José Carlos está falando. Parei de terceirizar a troca de vidros por conta do preço do lojista. Me arriscava muito para ganhar pouco, sem contar o prazo que sempre entregava atrasado e nem fazia, né? Olha aí, o depoimento de um lojista que terceirizava os serviços de vidro, tomava prejuízo porque justamente a gente tem que fazer também a escolha de bons técnicos, né? Por isso que a pessoa tem que se especializar. As pessoas têm que se especializarem, né? Essa é a grande questão, né? E aqui eu vou falar para vocês da nossa precificação. Como é que eu faço aqui em Porciúncula? Como é que eu faço na minha assistência técnica? Como é que eu faço para atender os meus clientes aqui? Né? Geralmente eu faço a precificação do preço do equipamento. Eu cobro aí geralmente aí 30% a 40% do valor do aparelho, em média. Busco, não é, diversas variáveis. Eu tenho uma aula falando sobre precificação aí. E geralmente aí eu dou uma margem de lucro de 30%, né, de 40% a 30% para o lojista. Então, se eu cobro aqui,
vamos supor, R$ 500 do cliente final, eu cobro para esse lojista numa faixa de R$ 350, R$ 380. Deixa uma margem para ele aí, não é? Que ele pode até aumentar um pouco mais a margem se não tem essa clientela lá. Mas eu cobro aí geralmente 30%, eu dou, né? Eu cobro 70%, na verdade, do valor. Eu cobro aí 70% do valor final. Então, se eu cobro 1.000 de um cliente final, eu cobro 700 do lojista e ele tem aí uma margem de lucro de 30%. Né? Se é um lojista que tem um fluxo maior comigo, que ele tem aí rotina comigo, né? Eu faço uma margem de 40%. Então, eu consigo aí fazer uma margem de 40% para esse lojista. Por quê? Cara, aquele rendimento é como se fosse um rendimento fixo. Ele tem uma média de aparelho que traz para mim aqui e eu consigo ter uma base de previsionar esse dinheiro com esse lojista. Então, aqui eu trabalho desse jeito, né? E, por último, meu pequeno gafanhoto, nós vamos falar como atrair esses clientes lojistas. Como a gente deve atrair esses clientes lojistas, né? As técnicas de divulgação também são diferentes das técnicas para atrair clientes finais. A gente sabe disso, que é totalmente diferente você divulgar para o cliente lojista do que divulgar para o cliente final, né? Para clientes finais, o que a gente tem que fazer? Geralmente a gente faz o quê? Uma divulgação que fica o quê? Muito mais centralizada em valores, em conteúdos e ações que mostram o quê? A cultura da nossa assistência técnica. E para lojista, o que a gente tem que fazer? Basear o quê? Os nossos conteúdos têm que ser o quê? Mais direcionados. Voltados para quê? Baseados em reparos avançados e totalmente focado exatamente nos aparelhos que você quer que entre no seu negócio. E a estratégia de oferecer pessoalmente seus serviços de porta em porta é muito interessante, tendo um cartãozinho, tendo lá um cartão com as suas redes sociais, pedindo para ele entrar lá nas suas redes sociais para validar que é você. E o cara entrando lá, o cara vai ver que você faz um monte de reparo avançado, esse cara me interessa fechar uma parceria com ele, não é? E, justamente, né, transforme o seu Instagram num cartão de visitas, meu amigo. Procure colocar bastante serviço. E, principalmente, não é, o que vai aumentar a sua autoridade e a confiança desse lojista executar um reparo com você é o depoimento dos clientes, que é de suma importância. Olha o meio que vocês vêm me procurar quando vocês querem estudar. Vocês vão através dos depoimentos das centenas de alunos que tem aí nas minhas redes sociais, falando, né, sobre o professor Vinícius Toledo. Então, é muito importante que vocês tenham o depoimento dos clientes de vocês lá, registrado nas redes sociais. Marca o cliente, agradece ele, né? Tenha empatia, se coloque no lugar do cliente, busque, cative esse cliente, marca ele lá, pede uma opinião positiva, né, para ele lá no Instagram. Pô, você pode ir lá agradecer, não, falar como foi sua experiência em trabalhar com a nossa empresa, com o meu serviço. Não tenha medo, não. Faça isso, faça do seu Instagram uma arma poderosa em captação de cliente. Então, aqui a gente vai ter que separar cliente pessoa física e cliente pessoa jurídica. São coisas aí totalmente diferentes. Lógico, né, que a melhor propaganda é a propaganda boca a boca, pé no chão, né, gastar sola de sapato, como a gente fala aqui, mas é importante, né, que hoje está tudo no mundo virtual. É importante que você tenha o seu cartão de visita, suas redes sociais, ela seja direcionada para o seu ganha-pão, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Quer rede social para sacanagem? Tem uma outra separada da sua empresa, cara. A empresa não tem política, não é política, é apolítica. Empresa não tem gênero. Então, tenha o seu Instagram, tenha suas redes sociais voltada justamente para atendimento ao cliente. Se você quer uma rede social para se divertir, para passar a hora, né, para curtir, tenha uma separada, meu pequeno gafanhoto, né? Como separar o Instagram de pessoa física e de pessoa jurídica? Podemos mesclar os dois. Eu não mesclo os dois. Vocês podem ver minhas redes sociais aí. As minhas redes sociais são profissionais. E isso demanda um tempo, né? Demanda conhecimento para a gente fazer isso. Eu aconselho você ter 2 Instagrams, né? Um pessoal e um justamente focado aí para a sua empresa, né? De todos os professores, você é o melhor, não tem outro, já fiz pesquisa, obrigado, né? Eu posso ter ajudado vocês aqui, fico feliz e honrado de ter tentado ajudar vocês aqui, abertamente vocês hoje para possibilidades
desses 3 níveis de cliente, né? Cliente final, cliente lojista e cliente pessoa física, que eu vou dedicar uma live exclusivamente só para falar desse pessoa jurídica aí, porque tem que ter uma estruturazinha por trás do técnico para poder fazer serviço para empresa, para CNPJ, para empresa grande, Magazine Luiza, outras lojas aí, Casa Bahia e por aí vai. Tem muita coisa bacana aí para vocês fazerem, né? Professor, essas suas palavras são chave em nossas profissões. Obrigado, tamo junto, né? Melhor propaganda de boca a boca, lógico, né? Propaganda é boca a boca, pé no chão mesmo, gastar sola de sapato. Jazz está falando aqui, sabe muito. Tamo junto, meu irmão. Obrigado aí pelos comentários de vocês aí. Fico muito honrado, muito feliz. Uma série de 10 lives. Tá aqui, uma série de 10 lives. Nós estamos na live de número 2, vamos para a live de número 3 do nosso Esquenta. Live do Esquenta da jornada do especialista em placas 10K. Para você que está chegando aqui agora, não é? Primeira vez aqui, tô gostando, top. Tá aqui, ó, primeira vez do meu amigo CA aqui, ó. Tô gostando, tá top. Seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever nas minhas redes sociais. Aproveita e deixa like, se inscreve no YouTube. Se inscreva lá na jornada do especialista em placas 10K, que é um evento 0800. Não paga nada para participar. Ainda pode sair de lá com premiação ainda. Então, participe da jornada. O link para se inscrever na jornada do especialista em placas 10K está fixado aqui no chat. Deixa eu colocar aqui o banner aqui, onde é que está mais, né? Olha aqui, o link então para se inscrever está lá, fixado no chat, está em sobre lá no YouTube e na minha bio no Instagram. Então está lá na minha bio do Instagram, meu pequeno gafanhoto. Lembrando para vocês que essa live é a live de número 2 de uma série de 10 lives. E aproveitem, se inscrevam nas minhas redes sociais. Tem muito conteúdo bom todos os dias nas minhas redes sociais lá, pessoal. E live do Esquenta para a jornada dos especialistas em placas 10K. Amanhã vamos para a live de número 3. O meu muito obrigado, pensem e pratiquem a empatia. Lembre-se, a gente não nasce com empatia. Empatia, não é? A gente desenvolve. Então, vamos desenvolver a empatia, vamos nos colocar no lugar do próximo, do outro, né? Não faça com o cliente o que você não quer que faça com você. Cumpra os prazos, diminua um pouco, né? Enxugue um pouco, mas trabalhe corretamente. Passe depois, né, a gerar mais expectativas. Isso é coisa para especialista em placa 20K e 30K. Forte abraço para vocês, beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, pelo carinho de vocês. Terceirizo meus serviços com um aluno seu. Em breve, eu mesmo vou estar reparando placas. José Carlos, só depende de você, meu irmão. Vamos para cima. Depende de você aí. Tem que ter perseverança, tem que ter força e foco. Toledo, o mito, tem um dom de ensinar. Tô colado para aprender. Jefferson Nascimento, Celtec BR. Ó, Housetech falando, deixe like. Sérgio Aureliano, boa noite, professor, e a todos. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Tudo que é bom dura pouco. Duramos mais de 1 hora nessa live, mas eu quero agradecer o carinho imenso aí que eu estou recebendo para vocês. E o Vinícius do Futuro, um forte abraço para você, né? Tem uns pândegos aqui que fazem a gente rir, se emocionar também. Foram comentários muito emocionantes aí. Espero ter somado com vocês e mostrado para vocês a grande oportunidade que tem em transformar justamente o seu concorrente em seu cliente, não é? Transformando um lojista em seu potencial cliente, não é? Deixando de ser inimigo para ser o seu aliado e aumentar o seu faturamento. Então, reassista essa live aí, que vai ficar os cortes dela aí, e sejam muito bem-vindos e obrigado pela participação de todos vocês. Amanhã, às 18h30, teremos novamente a live de número 3 do Esquenta para a jornada do especialista em placa 10K. Link está fixado aí na descrição do chat e nas minhas redes sociais. Forte abraço, beijo no coração, encontro vocês aqui. Tchau, tchau, pessoal!